Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Amanda e hoje a gente vai assistir a aula do sexto ano de teatro sobre as profissões. A gente já assistiu uma aula sobre os elementos do teatro e hoje a gente vai conhecer mais sobre quem faz esses elementos. Vamos lá. No teatro, há várias funções que são exercidas e que contribuem para que o espetáculo aconteça. Vamos conhecer algumas delas. Figurinista, cenógrafo, sonoplasta, iluminador, maquiador, diretor e ator. Existem muito mais, mas esses são os que a gente vai conhecer hoje. Vamos começar? O figurinista. Ele é responsável por criar a produção do figurino da peça. Ele cria a roupa que os atores vão utilizar. E a roupa é que vai transformar o ator no personagem da história. Olha um exemplo. Aqui a gente tem Alice. Esse daqui é o croquis da roupa dela, o desenho. E depois, como ele ficou no filme, a versão final. Olha como é interessante o trabalho do figurinista. Já o cenógrafo tem uma função um pouco diferente. Ele é o profissional que vai construir o cenário e também pensar em como o cenário vai aparecer em cada cena, em cada parte da história do espetáculo, né? Então, ele pode pensar num cenário com objetos, num cenário com projeção, num cenário com um telão pintado. Então, cada tipo de cenário vai ser pensado de uma forma diferente. O sonoplasta é aquele que cria a sonoplastia, ou que nela se especializou. Ele é responsável pela comunicação através do som, recriando sons artificiais e sons naturais. Por exemplo, um som de um cavalo na cena. Eu não preciso colocar o cavalo no palco, mas eu posso colocar o som das patas dele e aí o espectador vai entender que se trata de um cavalo. Não apenas esse som, mas muitos outros podem ser criados pelo sonoplasta. Ele pode criar tocando essa música, gravando um som ou até mesmo pesquisando, procurando em diversos lugares para criar a sonoplastia ideal para aquela peça e para que ela aconteça nos momentos certos de cada cena. O iluminador é aquele responsável por fazer a luz. Ele pensa como vão surgir as luzes em cada momento do espetáculo. Criar um foco, dar intenção a um determinado personagem, criar os efeitos e os ambientes com as luzes. Além disso, ele pode evidenciar os momentos importantes, ressaltando um personagem, um ator na cena, para que ele apareça mais do que um outro. Já o maquiador tem uma função bem interessante. Ele planeja e idealiza como é que vai ficar o rosto do ator, geralmente a pele do ator na cena. Por exemplo, nessa foto que a gente vê aqui, ele transformou um ator para que ele ficasse mais velho. Mas existem muitas outras funções para o maquiador. Ele pode criar feridas, hematomas e diversos efeitos. Além disso, ele pode criar a barba, cabelos, penteados, tudo isso é função do maquiador. Já o diretor, o nome já diz, dirige, organiza, junta todos os profissionais, prepara esses elementos e faz com que todo mundo trabalhe junto, coeso, conciso e em sintonia. É ele que vai ver se o maquiador, o figurinista, o iluminador e todos os outros profissionais pensaram na história e na cena de forma coerente, para que seja lógico, né? Não adianta eu ter o diretor dirigindo de uma forma e cada elemento sendo desconexo da história. E o diretor também é fundamental no trabalho do ator ou da atriz, que desempenham um papel ativo. Afinal de contas, são os atores que a gente vê lá na cena, no palco, né? Então, os atores são responsáveis por dar vida ao personagem. E aí, o diretor vai direcionar o trabalho desse ator na cena. E às vezes, organizar, corrigir, pedir que ele dê mais ênfase, pensar em como ele pode modificar algumas coisas na hora de interpretar o papel.
E aí, com todos esses elementos juntos, a gente vai ter a peça, a obra final. Legal, né? Agora, a gente vai ter uma atividade, e ela é bem bacana, bem simples, que é de criação de figurino. É isso mesmo. Agora, você aí vai ser o figurinista. Vamos experimentar? Olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui um texto, e você aí em casa vai ler esse texto. Eu tenho apenas dois personagens, o personagem A e o personagem B. Primeiro, você vai ler o texto para entender o que a história diz, para entender também o que é que cada personagem está falando. E aí, depois que você já conheceu a história, viu o que é que cada personagem fala, você vai pensar, quem é esse personagem que está falando? E o que é que eu posso fazer de figurino para ele? Como é que eu vou criar essa roupa? Então você pode pensar numa coisa futurista, você pode pensar que eles são animais conversando, você pode pensar que eles são alienígenas, ou que essa conversa acontece num passado distante, ou até mesmo que é no quintal da sua casa, na praia, onde você imaginar. Então, solta a imaginação e principalmente a criatividade e cria o figurino desses dois personagens. Já estou curiosa para ver o resultado, hein? Então, a gente fica por aqui e eu te vejo na próxima aula. Tchau!